Como você vê o cenário do powerlifting no Brasil atualmente? A gente fala nessa questão do hype. É aquilo que eu te falei, né? Tá. O hype no Brasil melhorou muito, né? Deu muito mais visibilidade, principalmente pelo projeto do Bitelo. Foi algo que trouxe muita visibilidade pra gente. Acho um negócio super positivo. E, assim, se isso trouxer mais treinadores interessados em desenvolver o atleta com qualidade, eu acho que vai ser uma base interessante. Entendi. Entende? Nesse sentido. Mas eu acho que, com certeza, assim, o que está acontecendo? Tem mais molecada procurando, mais gente querendo treinar. Tem gente que nem sabia que era o esporte e agora começou a acompanhar, entendeu? Isso acabou, com certeza, dando mais visibilidade. Só tem que ter responsabilidade, como você mesmo mencionou, né? Pra fazer com que o esporte cresça cada vez mais. Nós falamos no meio da entrevista que o hype e a quantidade de atletas está longe de trazer um potencial para o esporte. Sim. Por isso que eu vejo como engatinhando. Porque também não adianta eu ter um monte de moleque e esse monte de moleque ser mal treinado. Sim. Entendeu? Tem que melhorar o nível de instrução para os treinadores. Entendeu? Agora, eu vejo como positivo, assim, por exemplo, tem mais chance de mais empresas olhar para os atletas. Eu viajei para 18 mundiais por conta própria. Teve um ou outro ali que eu consegui patrocínio, fiz camiseta, fiz rifa. E se isso trouxer uma possibilidade dos atletas conseguirem ser patrocinados e viajar com... Porque só de você não ter que pensar como você vai pagar a passagem já é uma vantagem, né? Já coloca você num nível com maior chance. Com maior chance, que o seu cortisol não vai subir tanto. Você vai conseguir deitar na cama e dormir e falar, tô tranquilo, a passagem já tá tudo certo, bem, né? Já vai dormir bem. Lógico, quantas vezes eu não tinha que fazer 15, 16 horas de aula de trampo para conseguir pagar minha viagem? Cara. E aí, treina correndo, descansa de qualquer jeito para poder pagar a viagem. É bem isso mesmo que você falou. Isso daí Então, essa visibilidade, ela é muito boa para converter para os atletas terem mais condição, né, cara? Cara, quando eu entrevistei o Ziad aqui, eu levantei uma pergunta justamente como eu falo, às vezes as pessoas pegam o corte e não vê na íntegra o que foi realmente relacionado. Eu falei das empresas de suplementos, não falei de uma empresa, eu falei das empresas. Elas poderiam todas se reunir num todo e falar assim, vamos criar para dentro da modalidade, né, algo, porque você sabe, quando você tem algo que a empresa faz uma doação, ela consegue diminuir a questão de impostos, né, a questão de... E aí ela pode fazer um acerto com o governo, eu acho que dá para ser alinhado isso daí, e aí criar um centro de treinamento específico, não estou falando um CT do treinamento de uma empresa, de outra, a gente está falando de criar um centro de treinamento que vai globalizar todo o esporte. Então, principalmente como você falou, o powerlift é um esporte de base que ele abre o leque para um todo. Então, o que a gente pode olhar com bons olhos? Se essas empresas fizessem isso, e criasse um núcleo e falava assim, as empresas fizemos essa doação, o governo entra com isso, coloca-se professores adequados e aí começa a criar o esporte de base. Pegar essa meninada de 8, 9, 10, 12, que está na rua, que está parado sem fazer nada, para fazer atividade. E aí dentro disso vai encaixando uma menina para uma ginástica olímpica, vai encaixando um cara para fazer um salto com vara, vai encaixando um atleta para powerlift. Eu acho que isso daria muito mais recurso de crescimento para o nosso Brasil. Assim, eu não vejo a iniciativa privada pensando nisso. Não, sim. Tá? Eu vejo que, assim, por exemplo, uma alternativa seria, de repente, e é viável de fazer isso, o esporte, por exemplo, o powerlifting, assim como você tem uma escolinha de futebol, você tem escolinhas de powerlifting. Também. E que isso fosse revertido em horas de educação física. Então, ao invés de... que educação física no Brasil é totalmente sem estrutura. Então, e tem escola que nem quadra tem. Isso é super comum no colegial. Você vai... Não vou citar o nome das escolas, mas tem várias escolas que a escola tem
a sala de aula, educação física é obrigatória, aspas, né? E se o aluno se matricular ou se ele for para uma academia 2 vezes na semana, já conta como uma hora de educação física, já é assim. E poderia fazer como é na Rússia, por exemplo, que se você, tanto na faculdade quanto no colegial e no ginásio, se você frequenta o ginásio de powerlifting, tem frequência, enfim, você se desenvolve na modalidade, conta como hora de educação física. Falei assim, então, ao invés de você fazer futebol, vôlei, basquete e handball, que são os 4 que a gente tem aqui e só tem isso, você tem a possibilidade de fazer outros, né? De fazer o powerlifting, de fazer outras modalidades. O Brasil não tem chance de virar potência olímpica se não fizer esse tipo de trabalho, de diversificar o esporte nas escolas. Só que aí precisa ter um interesse do governo. Em investir em bons treinadores dessas modalidades, ou em formar até novos treinadores dessas modalidades para dar aula disso na escola, investir na estrutura também, entendeu? E, por exemplo, na Rússia é até meio regionalizado, sabe? Você vai na Sibéria, tem muito mais centros de levantamento de peso olímpico e de powerlifting. E aí você tem uma gama de treinadores absurda lá. Então, o que mais tem é treinador bom, e aí você tem material humano, faz parte da rotina das crianças e dos adolescentes, e eles prosperam muito mais. Assim como nos Estados Unidos. Você tem lá o strength coach do futebol americano, esse cara é especialista em powerlifting. Ele pega molequinho do ginásio e desenvolve força do moleque. Aí hoje em dia, assim, o powerlifting por um tempo nos Estados Unidos foi refúgio do futebol americano. Eu mesmo tinha um adversário que foi jogador do Dallas Cowboys, cara. Pô, o moleque era bom. Hoje em dia, machucou o tornozelo, tchau. Mandaram ele embora. E aí ele foi parar no powerlifting. Foi campeão mundial, pô, de powerlifting. Hoje em dia, já tem atleta que não refuga mais do futebol americano. O cara opta e fala assim, não, eu vou ser powerlifter. Vou fazer isso aí. Hoje tem um moleque aí que é sensacional, que é o Austin Perkins, o moleque da 74. O moleque é absurdo de forte. Hoje é o atleta com o maior potencial que tem no mundo. E ele optou por powerlifting. Ele quis fazer powerlifting, ele não quis... Ele não foi o que sobrou para ele. Porque na América já tem esse tipo de reconhecimento desde cedo. Que louco, então o cara já trilhou assim, a carreira dele ali, né? Eu não vejo assim, se a empresa... O que pode fazer? Pode fazer um CT de powerlifting? Pode. Mas... Pensa na empresa de suplemento. O que dá mais dinheiro para eles? Um CT de powerlifting ou um CT de fisiculturismo? Fisiculturismo já é consolidado, tem muito mais. Dá para fazer? Vai inovar? Dá para fazer, vai inovar. Mas nunca vai ser cheio igual um CT de fisiculturismo. Cara, mas... Nunca no momento, né? Pode ser aqui mais para frente. Sim, pode ser. Não, mas o que é legal a gente bater esse papo aqui, que essa pegada meio flow, solta, é justamente isso. Você tem essa vivência que você foi para a Rússia aí e já entendeu esse cenário e trouxe uma ideia que agrega muito. Porque assim, um exemplo, se essas empresas criarem seus centros de treinamentos ali isolados e forem próximo, vamos dizer, dos colégios, e o cara vai lá e conta como hora complementar, já é algo. Claro. Já é algo que está ali, né, ajudando, vamos dizer. Mas isso não é difícil de fazer em nível governamental, não é difícil de fazer. Com uma... tudo aqui é destinado errado, né? Não dá nem para falar desse país. Infelizmente. Mas é você pegar uma emenda parlamentar para montar um centro de treinamento numa cidade. Sim. Então, você pega uma cidade, às vezes uma cidade pequena, e as escolas municipais daquela cidade pequena, você pegar um deputado com força de vontade para fazer isso, as escolas municipais daquela cidade pequena, toda a rede escolar vai ter direito ao acesso a esse centro de treinamento de powerlifting. E vai contar como hora. Então, lá na grade horária, porque o professor vai ter CREF, não sei o quê, vai ensinar o powerlifting, vai contar. Vou contar uma história bem rápida para você. Pode contar, fica à vontade. Tinha um país na Cortina de Ferro que era desse tamanho, menor do que o estado de Santa Catarina, que chama Bulgária. E um cara chamado Ivan Abadiev, um dos maiores treinadores da história do levantamento de peso olímpico, criou um sistema de treinamento para eles, e que é um sistema usado até hoje, que começava na escola. Então, na Bulgária, as crianças faziam weightlifting na escola desde 6 anos de idade. Só que é um país pequeno.
Só que ele incentivou que isso fosse uma cultura do país. Depois de 10 anos, ele tinha um monte de moleque de 16 anos que já praticava weightlifting desde os 6 anos de idade. Todo mundo com a técnica pronta, ele treinou vários professores, vários treinadores, e aí ele levava para o centro de treinamento juvenil, da juventude, para ver quem eram os... para quem despontava, quem era talento. Esse cara dominou Jogos Olímpicos de 88, 92, 96, 84 não teve boicote de lá, boicote de cá, mas transformou um país pequeno em potência do weightlifting. Cara, eu vou bem além do que você está falando, que eu achei legal, né? Vou trazer essa ideia que você colocou aqui, desse cara da Bulgária. O Brasil, se a gente for analisar, a gente, cara, tem um grande potencial. Nossa, absurdo, enorme. Assim, enorme. E aí a gente consegue analisar que, cara, se o governo investe nessas questões que a gente está falando de educação, educar o seu físico. Quando você falou lá atrás, eu falo porque como educador físico eu vivenciei muito isso dentro das escolas também. Na época de formação, né, do curso de bacharelado de educação física. Futebol, basquetebol, voleibol e handball. 4 modalidades. Eu te pergunto. Quase, a gente pode falar de porcentagem, 3% levou isso daí pra vida, ou menos. 3% ou menos. Você não vai ver. A galera que joga pelada de final de semana é muito baixo. Ainda é alto em comparação às 4 modalidades que eu falei. O vôlei, menos. O handball, nem esquece. O basquete, muito baixo. E a galera que frequenta atividade física para qualidade de vida, para saúde, dentro das academias hoje, cresce cada vez mais. Então você vê que se o governo incentivar as crianças a praticarem atividade física, ele diminui lá na frente o recurso justamente claro, de saúde pública. Lógico. Então assim, se eu coloco essa criança para ela ser educada a uma qualidade de vida que ela entende que a prática de powerlift, musculação, ali, junto, casados... Se ela deu errado como atleta, já é benefício para o sistema. Já é benefício para o sistema. Lógico. Tipo assim, eu não sou atleta, tá? Mas eu pratico atividade física, então eu vou comer bem, eu vou beber socialmente, eu vou manter uma qualidade de vida legal. E lá na frente, eu não vou ficar escravo do sistema de saúde. Exatamente. Eu vou diminuir. Tem várias coisas então, que podem assim, ser medidas interessantes. Por exemplo, pessoa que treina regularmente tem desconto no plano de saúde. Sim. Que é menos ônus, né? Para o sistema ou para o seguro de saúde, enfim. Mas aqui vem tudo depois. Tapando buraco. Você falou de um atleta aí que categoria 74 quilos. Qual é o nome dele? Austin Perkins. Austin Perk. Vamos pegar... Você quer pegar um vídeo dele? Não, quero pegar aqui. Perkins. Perkins. A produção tá pegando aqui, que eu acho legal, cara. Pode pôr Perkins Squat que vai aparecer. Eu acho legal a gente colocar. Ele é sensacional. E uma também. coisa que você falou de atividade física das crianças logo nas primeiras fases, 7, 8 anos. Tem um vídeo que rola na internet, acho legal também, que eu peguei lá no TikTok. Você vê as crianças novinhas, tipo, na barra, segurando e fazendo abdômen. Eu fui na Rússia, em centro de treinamento de ginástica artística. É animal. As criancinhas com 3 anos fazendo movimento de ginástica artística, se divertindo. Você fala assim... E eu não tô falando de ver 1, 2. Eu olhava assim, tipo, 50. Assim. Surreal. O Antônio Carlos Gomes, que é o meu professor que me levou pra Rússia a primeira vez, ele olhava pra mim e falou assim, não vai dar pra nós. Eu falei, não vai. Olha aqui o tanto que eles já têm com 3 anos de idade. As menininhas tudo brincando, fazendo, eles colocando de maneira lúdica. 3 anos de idade, mortalzinho de costa, equilibrando na trave. Eu falei, pô...